Olá, gente. Bom, nós vamos dar continuidade às operações, né, com matrizes, falar das propriedades. Nós já vimos nos vídeos anteriores, nós vimos a propriedade da transposta de uma matriz, né, que a transposta da transposta de uma matriz, ela resulta na própria matriz. Nós vimos também sobre, em relação às propriedades da operação de adição de matrizes, nós vimos que as matrizes, elas são, a soma de matrizes, a adição de matrizes, ela é comutativa, associativa, né? Que existe o elemento neutro na adição de matrizes, que no caso é a matriz nula, né? A matriz em que todos os elementos são zero. Nós vimos também que existe o simétrico de qualquer matriz, né? Para qualquer matriz que a gente tem, existe o simétrico dele, tá bom? E agora, nesse último vídeo, em relação às propriedades de matrizes, nós vamos trabalhar um pouco das propriedades com relação à multiplicação de uma matriz por um escalar, tá? São 5 propriedades, tá bom? E aí nós vamos começar agora, e aí já vamos dar exemplos, tá? Para cada uma delas. A primeira propriedade, ela diz o quê? Se nós temos dois escalares, que a gente chama agora, a gente está chamando de alfa e beta, esses escalares, tá bom? Dois escalares alfa e beta, que estão se multiplicando, tá? Estão multiplicando uma matriz. Então, tanto faz a gente primeiro multiplicar os escalares e depois multiplicar com a matriz, do que fazer primeiro multiplicar um escalar com uma matriz e depois no final multiplicar outro escalar com o produto de beta com A, tá? Tanto faz, vai dar sempre a mesma coisa. Então vamos ao exemplo dessa primeira propriedade. Exemplo da propriedade MN. Tá bom? Vamos ao exemplo. Então vamos considerar alfa igual a menos 1. Vamos considerar beta igual a 3. Tá? E vamos considerar A igual a 1, 2, 3, 4. Bom, segundo essa matriz, tanto faz. Segundo essa propriedade, tanto faz multiplicar primeiro os escalares, depois multiplicar o resultado com a matriz, do que fazer multiplicar um escalar com a matriz, depois o outro escalar com o produto dessa de beta com alfa. Então, vamos só fazer o exemplo, tá? Se a gente fizer aqui alfa vezes beta, primeiro, isso vai resultar em menos 1 vezes 3, que é o próprio menos 3. E aí, no final, a gente pega esse menos 3, né? Alfa vezes beta vezes A, vai ser igual então a menos 3 vezes 1, 2, 3 e 4. Bom, aqui significa que eu vou pegar cada um dos elementos da matriz e multiplicar por menos 3. Tá bom? Então, aqui, isso vai ficar igual a menos 3 vezes 1, menos 3 vezes 2, menos 3 vezes 3 e menos 3 vezes 4. O que vai resultar em menos 3, menos 6, menos 9 e menos 12. Tá bom? Agora, se a gente fizesse, primeiro multiplicando o beta, que no caso é menos 3 com A, tá? Vamos fazer aqui beta vezes A, que vai ser igual a 3 vezes 1, 2, 3, 4. Bom, isso vai resultar em... Pega cada um dos elementos e multiplica pelo escalar, tá bom? Então vai dar aqui 3, 6, 9 e 12. E aí, depois multiplica alfa vezes beta vezes A. Então vai ficar igual a menos 1 vezes 3, 6, 9 e 12. Então isso vai resultar em menos 3, menos 6, menos 9 e menos 12. Tá? Que é a mesma coisa. Então a gente verifica aqui com esse exemplo que é a mesma coisa. Tá bom? Lembrando, isso não é demonstração. Isso é exemplo. Tá? A demonstração também dessas propriedades todas estão no livro. Tá legal? Vamos ao exemplo para a próxima. Exemplo para a segunda propriedade. Um exemplo de
dessa segunda propriedade. O que diz essa segunda propriedade aqui? Essa segunda propriedade, ela diz o quê? Que tanto faz se eu tiver a soma de dois escalares e essa soma desses escalares está multiplicando a matriz. Tanto faz a gente primeiro somar esses escalares e depois multiplicar o resultado com A, ou então eu posso pegar cada um dos escalares e multiplicar A com A, tá? E no final fazer a soma. Isso sempre vai dar a mesma coisa. Vamos dar um exemplo? Bom, vamos considerar alfa igual a 1 e beta igual a 2. Aí vamos considerar A como sendo a matriz 1, 3. 1 menos 3. Então aqui tanto faz, ó. Se a gente primeiro somar alfa mais beta e multiplicar depois com A. Ele está dizendo que a gente soma primeiro os escalares, 1 mais 2, e no final multiplica com a matriz. Tá? Bom, a soma dos escalares vai dar 3. 3 vezes a matriz. Então aqui vai ficar 3 e menos 9. Tá bom? Agora se a gente fizer multiplicar cada um dos escalares e depois somar, tá? Isso vai ficar igual a 1 vezes 1 menos 3 mais 2 vezes 1 menos 3. Bom, multiplicando 1 com os elementos da matriz aqui de A, vai dar o próprio 1 menos 3. 1 vezes 1 é 1, vezes menos 3, menos 3. E multiplicar 2 com isso, com então os elementos vai ficar 2 e menos 6. E agora a gente soma, tá? Fazendo a soma bem aqui, ó. Vai ficar 1 mais 2 e menos 3 menos 6. Vai dar 3 e menos 9. Tá bom? Tá certo? Aqui, olha, a gente já está trabalhando bem aqui. A gente já trabalhou a próxima matriz, né? A próxima propriedade, né? Ó, a próxima propriedade, ela diz o quê? Se a gente tem o elemento unidade, o elemento 1, né? 1, e multiplicar pela matriz da própria matriz. Então, bem aqui a gente já trabalhou a propriedade N4. Tá? O 1 multiplicado com a matriz resulta na própria matriz. Tá bom? É o elemento neutro da multiplicação. Aqui, ó. Tá legal? E aí resta agora para a gente trabalhar, verificar a última propriedade. Tá? Um exemplo. Bom, antes da última propriedade, né, falta a gente trabalhar a terceira, né? O exemplo de MN3. Ela diz o quê? Bom, se a gente tem a soma aqui de duas matrizes e essa soma dessas matrizes ela está sendo multiplicada por um escalar. Tanto faz a gente fazer a soma primeiro das matrizes e depois no final multiplicar esse resultado pelo escalar, como também fazer o quê? Multiplica cada um dos multiplica a matriz pelo escalar, cada uma delas, e no final soma. Tá? Isso é a mesma coisa. Vamos a um exemplo. Vamos considerar alfa igual a menos 1, tá? E vamos considerar A igual a 1, 2 e B igual a 3, 4. Tá bom? Então aqui vamos primeiro fazer a soma. Alfa vezes A mais B. Tá bom? Fazendo a soma aí. Isso vai ficar igual a quanto? Olha, vai ficar menos 1 vezes... Vamos fazer já a soma direta, tá? A mais B é 1 mais 3 e 2 mais 4. Sempre somando elementos que estão na mesma posição. Então isso vai resultar em quem? Vai resultar em menos 1 vezes 4 e 6. E aí a gente multiplica o menos 1 por todos os elementos da matriz. Então vai ficar menos 4 e menos 6. Tá?
Agora, se a gente fizer assim, multiplicar o escalar primeiro pela matriz e no final somar, vamos ver. Bom, multiplicando alfa vezes A, bom, vai ficar menos 1 vezes 1, 2, mais menos 1 vezes 3, 4. Tá? Isso vai ficar igual a menos 1, menos 2, mais menos 3, menos 4. E agora a gente faz a soma. Fazendo a soma, isso vai ficar menos 1 menos 3, né? Olha aqui, menos 1, menos 3 e aqui menos 2, menos 4. E vai dar justamente menos 4 e menos 6. Tá bom? Isso é uma verificação e a gente verifica, isso aí são exemplos, tá legal? E a última, agora sim a última, que fala justamente da transposta, né? Pegando um escalar e multiplicando pela transposta, isso é a mesma coisa que pegar o escalar e multiplicar pela matriz e depois achar a transposta, tá bom? É a mesma coisa. Lembrando que esses exemplos não são demonstrações, tá bom, gente? Para demonstrar, a gente tem que demonstrar de forma genérica, isso só são exemplos, tá legal? Então vamos lá. O exemplo da última propriedade. Tá? Então vamos considerar aí, ó, vamos considerar aqui um escalar como sendo menos 3. E vamos considerar uma matriz A igual a 1, 2, menos 3 e 4. Tá bom? Primeiro vamos achar a transposta dessa matriz. Lembrando que a transposta da matriz, a gente vai trocar a posição, né? Então aqui, o elemento que está na primeira linha, primeira coluna, quando a gente troca, ele permanece na primeira linha, primeira coluna. Então o 1 vai ficar na mesma posição. O 2, ele está na primeira linha, mas ele está na segunda coluna. Então na matriz transposta, ele vai ficar na segunda linha, primeira coluna. Tá? O menos 3, ele está em qual posição em A? Bom, a gente está na posição segunda linha, primeira coluna. Então, na transposta, ele vai para primeira linha, segunda coluna. Tá? E o 4, ele está na segunda linha, segunda coluna. Quando a gente troca a ordem, permanece na mesma posição. Então, essa é a transposta. E aí, no final, a gente multiplica pelo escalar. Alfa vezes a transposta vai ficar igual a menos 3 vezes 1, menos 3, 2 e 4. E aí multiplica então cada um dos elementos por menos 3. Então vai ficar menos 1 vezes menos 3 vezes 1, menos 3 vezes menos 3, menos 3 vezes 2 e menos 3 vezes 4. Então aqui o resultado vai ficar menos 3, 9, menos 6 e menos 12. Tá bom? Mas e se a gente fizesse ao contrário, né? Primeiro multiplicasse o escalar pela matriz e depois achasse a transposta, será que daria a mesma coisa? Bom, a propriedade ela afirma que sim, isso é verdade, tá bom? Vamos só verificar aqui. Primeiro multiplicando alfa vezes A. Isso vai ser igual aqui a menos 3 vezes 1, 2, menos 3 e 4. Tá? Então, isso vai ficar igual a menos 3 vezes 1, menos 3 vezes 2, menos 3 vezes menos 3 e menos 3 vezes 4. Então, isso aqui vai resultar na matriz menos 3, tá bom? Menos 6, 9 e menos 12. Agora, a gente tem que achar a transposta de alfa vezes A. Não vamos achar. Bom, vamos achar a transposta de alfa vezes A.
Então, a transposta é trocar a ordem dos elementos, tá bom? Vamos lá. O menos 3, ele está em que posição aqui? Ele está na posição primeira linha, primeira coluna. Quando a gente faz a troca, como é primeira linha e primeira coluna, 1, quando faz a troca, continua na mesma posição. Então, vai ficar primeira linha, primeira coluna. O menos 6, ele está em que posição? Ele está na posição primeira linha, segunda coluna. Fazendo a troca, vai ficar na segunda linha, primeira coluna. O 9, ele está na segunda linha, primeira coluna. Quando vai para a matriz transposta troca a ordem. Então, vai ficar na primeira linha, segunda coluna. E o menos 12, ele está na segunda linha, segunda coluna, permanece na mesma posição. Tá bom? Bom, gente, assim a gente encerra, tá bom? As propriedades de operações de matrizes. O próximo vídeo a gente vai trabalhar agora, não mais com exemplos de cada uma das propriedades, mas a gente vai aplicar cada uma dessas propriedades, tá bom? Para tentar encontrar a solução de uma expressão de soma de matrizes. De soma, misturada soma, multiplicação de matrizes, tá bom? Qualquer coisa vocês podem colocar dúvida tanto no canal quanto no nosso grupo do WhatsApp.